criados à imagem e à semelhança do Senhor, é para a glória do seu nome. Glória a Deus. Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e morada do Deus vivente? Então esta consequência nefasta deve nos levar a pensar. O pecado nos deixa alienado de Deus. Observe o versículo 22, tornaram-se loucos. Esta palavra louco, no conceito de pecado, nós avaliamos ontem, em algumas conceituações etimológicas que compartilhamos, e esta loucura é uma loucura que leva o ser humano a um sentimento hostil, de perversão, de inimizade, e há uma expressão que nós compartilhamos ontem com os irmãos, que o ser humano em pecado, ele sente alegria na perversão. Ele é pervertido e perverte-se com alegria, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Está aqui, Paulo diz, tornam-se loucos, pensando que são sábios. Observe a quarta consequência. O ser humano em pecado, ele está em total desafio contra Deus. Muda a glória do Deus incorruptível, a imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Biblicamente, isso é uma loucura plena que o ser humano comete e se transforma num desafio deliberado contra Deus. É a idolatria. Abole toda a conceituação e a razão pela qual o ser humano foi criado, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Glória a Deus. Deus é o único que merece, irmão, ser louvado, ser glorificado, ser adorado entre nós. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Agora, o ser humano em pecado, ele se põe em desafio contra Deus. E esse desafio já é consequência da sua alienação e do vazio da sua alma. E evidentemente, como não pode viver sem Deus, começa a procurar substitutivos. E aí vem a idolatria em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Vem, inclusive, o culto à personalidade. É pecado o culto à personalidade. O único nome que deve ser realmente reverenciado aqui esta noite é o nome de Jesus. Cria-se um pseudo-cristianismo, onde as estrelas humanas ocupam o lugar de Deus, é pecado. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos servos, pecadores, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Esta forma de desafiar a Deus, ela sutilmente entra inclusive nos relacionamentos cristãos e até no nosso culto. Nós vivemos num mundo de semideuses, onde os seres humanos, os seus mais diversos segmentos, por estarem distantes de Deus, criam semideuses. Criam ídolos humanos para si mesmos. Já não estou falando daquele ídolo normalmente conhecido na parede, carregado no pescoço, não. Estou falando de idolatria humana, o popstar, não é? Nós vivemos agora o evangelho show. Vivemos já na época do evangelho show, onde pregadores e pastores já não são mais servos de Deus, mas são showmans evangélicos, popstar. Isto é pecado. É um culto que Deus não aceita. É um culto com fogo estranho. É um culto que a alma daquele que tem comunhão com Deus e tem fome e tem sede de Deus não consegue se sentir bem. Porque quem tem fome e sede de Deus só se sente bem onde Deus realmente é glorificado. Eu estou procurando, irmãos, ir muito devagar e com muito equilíbrio, porque o assunto é sério. E se nós formos derivar por várias áreas aqui, é complicado. Eu espero que na próxima escola bíblica que o pastor me convidar, ele me dê uma matéria mais fácil. Que não seja homilética e esta doutrina tão séria. Nós vivemos esta realidade da loucura, do desafio contra o próprio Deus, hoje já no meio cristão evangélico brasileiro. Vivemos.
perdendo a conceituação correta de uma vida cristã de adoração ao Senhor. Já um desequilíbrio até na liturgia dos cultos. Será que há certas liturgias que realmente Deus aceita? Uma liturgia que enfatiza mais a carne e os prazeres pessoais, a satisfação humana, aparecer a figura humana, em vez do nome do Senhor Jesus ser glorificado, é um culto que Deus aceita? Eu disse aos irmãos na segunda-feira que para nós tudo depende do nosso culto. A nossa vida gira em torno da igreja, do nosso momento de adoração a Deus. Lembram do templo de Salomão? Era o centro da vida social, da vida espiritual, da vida moral. A oração que fosse feita em direção àquele templo, Deus ouviria do céu. Este é o nosso conceito de vida. Nós vivemos em torno de cultuar a Deus. Em torno de cultuar a Deus. E biblicamente não existe pecado mais reprovável diante do Senhor do que cultuá-lo da maneira equivocada, porque a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Existem poucas formas que desafiam a Deus mais do que um culto que não lhe agrada, que não é segundo o modelo bíblico, que não é segundo a maneira bíblica, que não é segundo o modelo divino. Glória a Deus, tudo depende do culto. E eu disse aos irmãos na segunda-feira que quando o culto é bom, irmão, a gente pode passar a semana sem dinheiro, andando a pé, de carro, mas se o culto foi bom, a semana é uma maravilha. A gente passa alegre, fica com vontade de vir na igreja de novo, porque o culto foi bom, a gente crê que amanhã vai ser melhor. Todo mundo sai feliz da igreja, as lutas parece que não existem. Agora, o dia que o culto não é bom, irmão, que não dá certo, que não corresponde às expectativas, a gente fica se olhando assim, que nem dos gaúchos espiando pelo canto do olho, nem diz nada, mas a gente passa uma semana mal. Não existe ninguém que sofra mais na igreja do que o pastor, quando o culto não corresponde à expectativa. Não é, pastor Alberto? Não é, pastor Salles? Não é, pastor Vanderlei? A gente passa uma semana de amargura, preocupado: Senhor, o que está errado? O que houve? E tem dias que a gente projeta o culto para dar tudo certo. E parece que tem dias que deu tudo errado, o céu se fechou, a pregação não fluiu, parece que naquele dia o inferno cresceu, e a gente passa uma semana de amargura, humilhado aos pés do Senhor, porque tudo depende de nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Tudo depende. Não adorar a Deus da maneira correta, mudar a glória de Deus incorruptível em qualquer outra semelhança, substituir o culto ao verdadeiro Deus, não reverenciar o seu nome, não adorá-lo da maneira devida, aleluia, constitui desafio contra Deus. Há cultos que são verdadeiras profanações. Verdadeiras profanações. Irmãos, que o Espírito do Senhor nos oriente, nos ensine a cultuarmos a Ele verdadeiramente. Porque não apresentar o culto aceitável é fogo estranho. Nababe e Abiú eram sacerdotes, mas eles não estavam autorizados a entrar no santuário e fazer o que fizeram. Era fogo estranho, culto estranho. O Senhor não aceitou. Deus não aceita. Por isso a Bíblia diz, Jesus estabeleceu o método de adoração. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sobretudo, nosso culto deve ser a elevação da nossa alma, do nosso espírito em direção a Deus e não a direção a mais nada. Observem bem, nós vivemos um evangelho hoje, existe, melhor dito, um evangelho hoje, em que o culto é para satisfazer as necessidades pessoais. É claro que o nosso Deus é o Deus da bênção, mas é pecado não ter o objetivo de cultuar a Ele como prioridade e as demais